Primeiramente, eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal, tá certo? Colocar, ativar o sininho, sempre tá vendo as notificações, que a gente sempre tá postando os cortes, tá postando tudo. Segue a gente no Instagram, me segue no Instagram também, tá certo? O nosso Instagram é o MesaCast88, o meu é Diego Arguires, @Diego Arguires, tá certo? Arguires, A-R-G-U-I-R-E-S. Hoje, o nosso convidado de hoje, a gente vai conhecer um lado... eu sempre trouxe empreendedores aqui do lado varejista, né? E alguns prestadores de serviço, e ele é um desses prestadores de serviço, que ele trabalha numa academia, tem uma academia na verdade, então ele trabalha com o público, ele tem toda uma questão de gestão, tanto ele como a esposa, eles têm uma forma de trabalhar lá em Granja, que hoje é uma das maiores academias lá, né? Uma das maiores renomadas, mas eu quero apresentar para vocês aqui o Einer Bevilacqua, que o Juan quase não acerta falar. Nome... italiano, né? Origem italiana. E a origem italiana? Sim, sim. Einer, aproveita, se apresenta aí pra galera. Eu sei que quase todo mundo que tá assistindo te conhece, sim, mas é bom sempre se apresentar. Os granjenses lá me conhecem, né? Eu sou o Einer Bevilacqua, natural de Sobral, mas moro em Granja desde que... É natural de Sobral? Nasci em Sobral, né? No dia 30 de maio de 1986. Filho da Dona Maria do Socorro Coelho Bevilacqua Araújo e do senhor falecido, saudoso pai, Francisco Ademar de Barros Araújo. Trabalhei muitos anos com meu pai, né, graças a Deus. Desde novinho, trabalho desde os 12 anos com ele. Desde os 12 anos? Desde os 12. Teu pai tinha uma padaria, né? Meu pai tinha uma... Meu pai era guarda, né? Meu pai, na verdade, ele era guarda de um banco do BEC, né? Banco do BEC. Isso. É doido. Ele era um daqueles agentes da Corpvis, né? Se eu não me engano, ainda tem, a Corpvis ainda tem. E aí ele trabalhou por muitos anos lá, até que o Bradesco, né? Comprou o BEC. O BEC, isso. E aí ele chegou, me lembro demais, cara. Ele chegou na minha casa, moleque, ele disse, meu filho, papai foi demitido. Cara, eu chorei tanto, irmão. Já tinha quantos anos nessa época aí? Cara, acredito que eu tinha uns 9 anos. 9 para 10 anos. Já tinha um entendimento. Tinha uns 10 para 11, se eu não me engano, era isso. Tinha um entendimento já. Sim. E aí, meu filho, papai foi demitido. Aí eu já sabia que, né, eu vou viver de quê? Naquela idade, a gente já sabia, porque o pai sempre falou que papai tem que trabalhar para trazer o sustento para a família, né? Foi muito específico nessa situação, sim. E aí, acontece que eu, né, me desesperei lá, minha mãe veio me acalentar. Não, meu filho, não chora não, me abraçou, beijou, não, vai dar tudo certo, papai vai conseguir aí. Papai vai conseguir, né? A gente vai pedir a Deus a orientação que a gente vai conseguir dar o melhor. Aí meu pai colocou uma lanchonete, cara. A famosa Merck Lanche São Francisco, na esquina da Praça do Colégio, onde foi o Catundas, ali na esquina. Sei. Pronto, ali foi um point muito famoso, né? Na cidade por muitos anos. Meu pai passou 14 anos lá, cara. Trabalhando. Mas, assim, tu nasceu em Sobral, mas já veio morar aqui. Já fui morar em Granja desde novinho, sim. Desde novinho. Sim, só foi porque antigamente era padrão. Ou trazia pra Camusim ou levava pra Sobral. Aí teu pai naquela época foi ser empreendedor, né? Que é a palavra. Sim. Ou seja, eu tô dentro de comércio desde os meus 12 anos que eu comecei a ajudar ele lá. E passou 14 anos com a lanchonete. 14 anos com a lanchonete, cara. E aí, o que é que acontece? Aí, as coisas muito difíceis, né? Meu pai foi roubado 14 vezes lá. Era uma vez por ano, a estatística. Praticamente, aí, né? cara. Aí foi muito difícil, né? Foi assaltado. Eu acredito que foi o primeiro assalto à mão armada da cidade grande. Foi meu pai que passou por isso. Mas por que é que tinha essa visão toda assim? Cara, porque a gente vendia bem, né? Meu pai era muito famoso lá na cidade, né? Vendia relógio. Ele começou a expandir, entendeu? Era aquele cara de negócio. Cara, o papai era muito visionáriozinho, sabe? Era muito legal o jeito que ele trabalhava. Ele gostava muito. Trabalhou demais, meu pai. Eu nunca vi meu pai tirando folga. Ele vendia as folgas. Na época podia vender integral, né? As férias. Ele vendia todas elas para poder levar o melhor. Pô, eu vou comprar uma televisão. Aí comprou a televisão, né? Comprava tudo de melhor. Me dava, né? Sempre me deu o melhor para mim e para minha irmã. E a minha mãe também, né? Sim, claro, minha mãe é concursada. Família, né? Sim, minha mãe concursada, né? Sempre foi um braço forte lá da família também. Minha mãezinha. E aí, rapaz, eu sei que nessa pegada acabou que teve que fechar a empresa. Sim. Né, muito fraco o comércio, né, ficou muito fraco. A gente passou por umas dificuldades financeiras. Né, a minha irmã, a Érica, um beijo à minha irmã, Érica Bevilacqua, ela teve um problema de saúde. Né, foi uma situação muito delicada na família. Nós acabamos, né, nós vimos em um ascendente muito legal, sabe? Sim, aí quando dá aquele... Cara, meu pai gastou tudo que tinha para salvar ela, literalmente. Mas o que era a... Ela teve um tumor no cérebro, fiz uma cirurgia, né?
Meu pai gastou tudo que tinha, foi ajudado, o pessoal da maçonaria ajudou bastante, né? Também a igreja, as igrejas lá, somos pessoas, né, simples, né, solistas, né, o máximo possível educadas com todo mundo, aí, querendo ou não, o povo acaba se apegando, né? Eles sentem uma afinidade legal. E aí ajudaram, né? Foi comovente a situação. E aí ajudou, sei que deu tudo certo. Tinha uns médicos na cidade que eram muito famosos, né? O Stiofle, né? Dr. Eliomar, né? O Dr. Tarcísio, o Dr. Coronel Casalberto, que abraçaram a causa, levaram ela para os melhores médicos de Fortaleza, fizeram as indicações todas. E deu certo salvar minha irmã, graças a Deus. Hoje em dia ela tem as sequelas dela, minha irmã, infelizmente, ela não consegue mais trabalhar. Ela ficou dependente, né? Apesar de depois dele ter fechado a lanchonete, ele colocou ela para trabalhar na padaria. Para dar uma força para ela, né? Pra ela se sentir bem, já né? existia a padaria? Tinha a lanchonete e a padaria ou não? Não, ele acabou a lanchonete para colocar a padaria. Quem incentivou ele a colocar foi o finado Antônio Buchão, de Granja. Ademar, rapaz, ele falava desse jeito. Vou até tentar imitar ele aqui. Ademar, rapaz, coloca uma padaria. Olha, do jeito que tu é trabalhador, tu vai ficar bem de vida. E tinha outras padarias nessa época? Tinha. Que ano foi que ele colocou essa padaria? O pai colocou essa padaria em 2011. 2011, né? Sim. 2011. Pegou um empréstimo com o bom e velho Banco do Nordeste, salvando aí os emergentes. Sim, até hoje, né? Meu saudoso, né, tio Miraíma foi o avalista dele na época, pegou 50 mil conto. 50 mil conto investiu. Na época, 50 mil reais você conseguia colocar uma padaria. Hoje em dia você compra uma maceira e um cilindro. Entendeu? E aí pronto, aí de lá pra cá, ele, né, nós ajudei muito ele. Na época eu me lembro que eu tinha feito seleção para ser professor, cara. Sou formado em matemática. É formado em matemática, sim. Coisa boa, né? Aí quando eu estudava, eu só não era bom em matemática e o resto. Acredito, irmão. Diego, nessa situação eu acabei largando. Eu tinha passado na seleção para ser, né, professor do estado. Professor Pedro Madeira, Pedro Neto, né, meu amigo Pedro Neto, fortalezense doente. Pedro Neto é. A tia Louça, né, também trabalhava lá. Tia, porque a gente, né, fui crescido ali com os meninos dela e tal, do Mário Davi, meu amigo. E aí eles estavam lá, fizeram a seleção, né. Eu também tinha prestado já alguns serviços de substituto. Sim, tu já vinha nesse ascendente assim de Sim. Para ser professor, pronto. Né? Tu achava que tinha um jeito para professor ou porque realmente foi uma forma ali que tu viu mais rápido? Cara, é porque eu queria ganhar dinheiro. Mais dinheiro. E eu via que os negócios não eram legais. Eu via a dificuldade que meu pai passava no comércio. É a frustração de ser roubado, de estar em ascendência e vir lá um cara e roubar a mercadoria toda. Só te interromper aqui. À vontade. Vamos lá. Nessa época aí, que eu acho que todo pai queria que o filho estudasse. Sim. Nenhum pai queria que o filho fosse, né, tivesse um comércio. Dúvida. Comparando isso com hoje, que todo mundo empreende, todo mundo tem uma forma de empreender, de trabalhar, e o pai hoje já não força tanto o filho a estudo, né? Força o filho a trabalhar, ser gente, né? Sim. Assim, tu consegue enxergar essa diferença de hoje e da tua época? Cara, consigo. Meu pai dizia, meu filho, estude. Ele só dizia para me estudar. Ele não queria que eu empreendesse. Estude, eu não quero que você trabalhe em comércio, é muito dificultoso, você vê, né? Eu não consigo passar feriados com vocês, o dia todo dia, de domingo a domingo, entendeu? É complicado. E o ramo que ele trabalhava, da lanchonete, era puxado, né? Porque ele trabalhava, ele ia 5 horas da manhã para lá para fazer suco. Ele fazia os sucos, ele mesmo fazia os sucos, né, e tal. Era bastante famoso na cidade. E aí, pronto, aí ficava das 7 da manhã até meio-dia, fechava, voltava 2 da tarde, ficava até às 5. Ia pra casa jantar, voltava, ficava até meia-noite. Sério? Então ele trabalhava os 3 turnos? Praticamente. Meu pai trabalhava os 3 turnos, cara. Até que eu comecei a assumir a parte da tarde pra ele, pelo menos, né? Ali com meus 13 anos eu comecei a assumir. Ficava eu e algum atendente lá no balcão. Eu ficava ali no caixa, né? Na recepção e tal. E aí ele ficava né? Ia pra casa descansar. Pronto, aí deu uma folga pro meu pai. Aí foi o meu primeiro trabalho, praticamente. Com 13 anos. 12 anos eu já trabalhava com ele, mas assumi sozinho, sem ele perto, aos 13, né? Aos 13. Que aí eu ficava mesmo como... Recebia mercadoria, fazia até pedido na época das mercadorias. Sabia mais ou menos o que é que tinha, já tinha uma noção, já passei um ano no comércio, aí peguei o timezinho, ó, preciso comprar. Ele dizia assim, meu filho, ó, compre só o necessário. Mas se tiver uma promoção, aproveite mais, né? Pra ganhar um pouco mais em cima. E aí, Diego, cara, nessa pegada aí, ele
Ele dizia, meu filho, mas estude. Eu não quero que você fique aqui dentro, não. Eu quero que você trabalhe só meio turno comigo e o resto você estuda. Beleza, aí fui metendo mola, estudando. Estudava aqui mesmo? Ou Sim. Em Granja mesmo? Em Granja. E aí, tentando cursinho, né? Pra tentar alguma faculdade. Mas as dificuldades eram grandes. Eu queria sempre fazer o que? Educação física, cara. Mas aí tinha que morar em Sobral na época, cara. E aí não tinha condição. Não dá, tem que trabalhar. Não tinha essa facilidade que tem hoje em dia de ônibus, né? Graças a Deus. Isso era que ano? Isso foi... Deixa eu ver. Falou que era ele abriu em 2011. Eu tinha o quê? Nessa época aí pra... Não, aí foi a padaria que ele abriu em 2011. Foi 2011. Aí foi o quê? 2009... Né, 2010, 2008 na verdade. 2008, naquela época 2007, realmente... 2008, foi por ali. Fazendo um comparativo, por exemplo, naquela época a quantidade de estudantes que tinha em Sobral era mínimo para uma prefeitura arcar com um ônibus. Tá doido, era só ir um ônibus. Cara, era tão difícil, ó, mancho. Eram os guerreiros, aqueles caras que se formaram ali, viu? Porque o ônibus que ia para Sobral era um ônibus que era... Se liga aqueles transportes de Fortaleza, urbano, que era só aquele compensadozinho e tinha aquele aramezinho aqui em cima, aqui nas costas, para o pessoal de trás segurar. Era daquele jeito, irmão. A gente botava a almofadinha aqui, a almofada nas costas. Todo mundo levava 2 almofadas, geralmente, para poder aguentar as viagens, né? Era difícil, mas conseguiram, né? Tudo passa. Hoje em dia o pessoal tem um conforto muito bom, graças a Deus. Né? Tem. Hoje é com ar-condicionado, hoje tem... Tá doido? Hoje em dia os meninos conseguem, né? Se quiserem mesmo, conseguem ter uma qualidade até maior, porque conseguem dormir na viagem. E deixa eu te perguntar, cara, aqui em Camusim não tinha faculdade? Não tinha. Não tinha. Tudo era Sobral mesmo. Era muito difícil. De 2010 pra trás era Sobral. Não tinha outra, não. Entendeu? E aí, nessa pegada, Diego, eu quis estudar, né? Pra concurso. Nesse meio termo, estudar pra concurso. Meu pai colocou a padaria... Não, voltando aqui na questão da lanchonete, né? Uhum. Ele acabou a lanchonete, colocou a padaria. Eu tava na seleção, tinha passado. Tava tudo praticamente certo lá, tinha sido o primeiro colocado. E aí ele, meu filho, eu vou colocar a padaria, deu certo aqui o empréstimo e tal. Eu, meu Deus do céu, meu pai vai precisar da minha ajuda. Não tinha condição dele ficar sozinho, que eu sei da dificuldade que era uma padaria. Aí o cara, eu tenho Vocês, assim, tecnicamente, lógico, o trabalho ele aumentaria por conta que é uma padaria. Então você tem madrugada, né? Pesado, irmão. Mas a logística da lanchonete é quase a mesma coisa. Salgado... mas o problema é a quantidade de pessoas que você ia lidar, né? Você teria que aumentar mesmo ali a questão de colaborador. Sim, porque o meu pai, ele tinha 2 turmas. Meu pai, ele sempre tentou humanizar o serviço, né, dos seus colaboradores. Ele abdicava ali de um lucro maior para pagar uma turma a mais. Entendeu? Porque a média lá na cidade, teoricamente, e na maioria, acredito que os padeiros ficavam 12 horas direto, né? 12, 14 horas em alguns casos, entendeu? Ele pagava 2 turmas, a turma do dia e a turma da noite. Ele deu essa padronizada. Consequentemente, teve um sucesso bacana. Os funcionários que rendiam mais, entendeu? Rendiam mais, Demais, cara. Entendeu? Ele teve uma sorte, né? Tudo né? Deus é muito maravilhoso na vida da gente, entendeu? Ele coloca tudo. Você sonha, você luta, a parte dele já é certa. Só depende de você fazer o seu. Tu é grato? Sempre. Eu agradeço a tudo na minha vida. Tudo. Eu estar aqui, eu agradeço a Deus. Vim agradecendo a Deus por esse momento, pra você ter ideia. Que bom, cara, que bom. E aí, Diego, ele tentou humanizar isso, né? Ele conseguiu. Pra você ter ideia, ele não tinha ninguém, teoricamente, para trabalhar para ele. Tinha dado tudo certo, mas não tinha padeiro. Não tinha mão de obra para trabalhar. Ele, meu Deus, quem é que eu trabalho? Aí apareceu do nada um cidadão, que hoje em dia tem uma padaria na Granja famosa, o seu Muniz, um abraço, seu Muniz. Né? Os meninos deles até treinam na minha academia, o Jonathan treina lá, atleta da minha academia, da Monster, Jonathan Muniz. E ele veio de Brasília com uma bagagem enorme, cara. Caraca. Cara, era o que precisava para mano, e não tinha na cidade. Não tinha aquela qualidade, aquele nível a mais de produtos. Rapaz, cara, foi incrível, cara. Como nós crescemos naquela padaria ali, nos primeiros 2, 3 anos, mano. Incrível. Incrível mesmo. Resultado, quando você cresce demais, mas não está preparado para crescer... ia dar uma queda. Você sofre. Dá uma queda. É onde vem o estudo, né, irmão? Gestão financeira. Saber lidar com dinheiro. Saber investir o dinheiro. Saber cuidar da matéria que entra e que sai.
Porque Entendeu? dinheiro, ele não leva desaforo. Não. Certeza. Não leva, não leva. E outra coisa, naquela época não existia esses estudos financeiros. Não, nada. Ninguém nem sabia disso, era na tora. E eu sei, eu tô aqui porque eu sei, e aí pronto. Era na tora.